Ao se analisar as campanhas eleitorais, é fácil constatar que tanto Jair Bolsonaro como Ciro Gomes cometeram erros que podem ser fatais. A análise é do comentarista João Caires. Bem, encerramos aqui mais uma semana e gostaria de falar um pouco sobre a questão de estratégias de campanha eleitoral. Bolsonaro e sua coordenação de campanha, em especial a coordenação de campanha Bolsonaro, diz que ele tem errado muito e prejudicado inclusive a campanha, que agora ele não ganha de jeito nenhum. Errou várias vezes essa questão de ficar apostando no golpe, na questão de criticar as urnas, de envolver as Forças Armadas nessas questões e também de fazer aquela reunião com os embaixadores, que foi um tiro no pé. Isso refletiu muito mal nas pesquisas. E cada vez que ele abre a boca, a coordenação de campanha diz que ele erra mais e mais. Então traçou uma estratégia errada, um presidente que queria tudo, inclusive a pandemia poderia ser usada a seu favor, mas ele fez o tempo todo o contrário do que se deveria fazer. Deveria unir as pessoas, unir o país para combater a pandemia, muito pelo contrário. Ele acabou desunindo, criando problemas, estimulando os antivacinas, aquelas questões todas, e com isso chegamos aí a milhares de mortos, famílias que não terão mais como ter os seus familiares, os seus entes queridos de volta por parte disso, e responsabilidade do governo federal, o governo Bolsonaro e seus ministros que assumiram a pasta da saúde. Falo também de um outro candidato, Ciro Gomes, que usou de uma estratégia de ficar o tempo todo atacando o ex-presidente Lula, como se Lula fosse o atual governo. Lula deixou o governo em 2010 e ele fez parte desse governo. Aliás, foi um bom ministro, ministro da integração. Então, Ciro defendia muito o governo Lula e muito contraditório, atacando Lula o tempo todo, querendo assim abocanhar votos do antipetismo, votos que estão com o Bolsonaro. A estratégia dele foi totalmente errada. A meu ver, Ciro poderia ser inclusive vice de Lula se ele tivesse conversado, vindo numa campanha proativa, até porque ele é de um partido que em tese é um partido de centro-esquerda, estaria muito mais próximo do presidente Lula. Mas ele traçou uma estratégia de querer arregimentar o antipetismo e não chega a 2 dígitos. Ciro poderia muito ser o vice-presidente de Lula. Mas pelo que parece, pelo que ele anda falando, ele vai querer repetir 2018. Talvez, como ele já disse, que não teria condições de apoiar o ex-presidente Lula num eventual segundo turno, mas tudo caminha, segundo as pesquisas, para Lula ganhar no primeiro turno. Inclusive, alguns candidatos à presidência da República abrindo mão de ser candidato para já no primeiro turno apoiar o ex-presidente Lula. Coisa que seria natural a gente ouvir de, vamos dizer assim, Ciro Gomes, assim como vimos aqui em São Paulo, né? O ex-vice-governador, ex-governador em exercício, né? Márcio França, que abriu mão da sua campanha de ser candidato a governador, inclusive com uma boa pesquisa, com uma expressão muito boa, mas para apoiar o atual, né, candidato do PT, Fernando Haddad, que está em primeiro nas pesquisas, que também pode ganhar no primeiro turno. Então, tanto Ciro como Bolsonaro cometeram erros na sua campanha. Mas, a meu ver, o pior de tudo isso foi Ciro Gomes, que se diz um candidato de esquerda, de centro-esquerda, progressista, mas que não apoia o ex-presidente Lula, presidente do qual ele fez parte do governo, presidente o qual ele diz ser o maior líder da história do Brasil, mas mesmo assim parece que ele quer voltar a repetir o que aconteceu em 2018, ou seja, pegar um avião e ir para Paris.